Oi, gente! Vamos dar início agora. A aula de hoje nós vamos falar sobre como funciona a mente sensitiva humana. Lembra que eu disse numa primeira aula introdutória sobre antropologia filosófica, que tá aqui no meu canal, onde eu expliquei a estrutura das potências, das faculdades humanas, segundo São Tomás de Aquino? Todo ser humano possui essas faculdades que vão se desenvolvendo ao longo da vida, né? De acordo com a nossa percepção e interação com a realidade. Hoje nós vamos falar como funciona, talvez de uma forma um pouquinho mais detalhada, para que vocês consigam repassar isso que foi falado naquela primeira aula com um pouco mais de profundidade, tá? Lembrando que, é claro, isso aqui tem livros somente de uma das potências, vamos dizer assim, falando somente de uma das potências. Então, isso pode atingir um nível de detalhe muito maior do que esse, tá? Mas, para que vocês entendam que o ser humano é algo, tem uma dignidade única, né? E que tem capacidades únicas, já é o que vale eu estar aqui falando tudo isso para vocês. Bom, nós vamos falar sobre a estrutura da alma com essas potências, segundo São Tomás de Aquino. E retomando a aula anterior, onde eu disse sobre isso, nós vimos que o ser humano não é apenas um corpo e também não é uma alma que é separada do corpo. Então, segundo Aristóteles, São Tomás de Aquino, nós somos uma unidade de corpo e alma, tá? A alma, ele é o princípio gerador de vida desse corpo, certo? Essa alma, ela possui várias capacidades. Na filosofia, a gente chama de potências da alma. E hoje nós vamos entender como funciona a parte sensitiva, tá? Ou seja, como a gente percebe o mundo, como nós formamos imagens dentro da nossa alma, como nós lembramos dessas coisas e como nós fazemos uma interpretação da realidade. No primeiro nível, nós temos dessa percepção, nós temos os sentidos externos. E tudo começa pelos 5 sentidos externos. Eles são a nossa porta de entrada da realidade. Então, são eles a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Esses sentidos, então, vão captar as informações do mundo exterior. Então, você olha para uma árvore. O seu olho, ele é capaz de captar a cor, a forma, o movimento. Mas tem algo importante além disso. O olho não entende, somente a visão não entende o que é uma árvore. Ela apenas capta o estímulo, né? Ela aprende aquilo ali. Quem começa a organizar tudo isso é uma outra parte da alma, que é a próxima potência, o sentido comum. Depois que os sentidos externos captam as informações, entra uma nova faculdade da nossa alma, chamada sentido comum. E não é para vocês confundirem com uma palavra do nosso cotidiano, que é o bom senso. Não. O sentido comum é uma potência interna da alma. Ela reúne as informações que os sentidos externos, então, captou através da visão, do tato, do olfato, né, da audição. Ele vai reunir todas essas informações, unifica as percepções e um exemplo para vocês. Vocês olham para uma maçã, o seu olho vai ver a cor da maçã, a sua mão vai sentir a textura da maçã, o seu nariz vai então captar o cheiro da maçã e o sentido comum vai fazer o quê? Junta tudo isso e diz, isso é uma maçã. Sem ele, as percepções ficam separadas, tá? Como que fragmentos. Depois do sentido comum, entra uma outra potência que é muito importante. É uma potência muito importante. Conforme a gente for aprofundando nesse assunto, vocês vão vendo a importância dela. A imaginação. A imaginação é aquela potência da alma que guarda as imagens das coisas que nós percebemos no mundo, captadas pelos nossos sentidos externos. Por isso você consegue, por exemplo, imaginar o rosto de alguém que já não está mais presente, mas que você já teve contato. Ou imaginar a sua casa agora, algum lugar que você já esteve. A imaginação, ela funciona como uma galeria de imagens dentro da tua mente. Tudo que você viu um dia pode aparecer novamente para você. E é por isso que nós lembramos dos rostos, imaginamos lugares, criamos imagens mentais.
A próxima potência é a memória. Uma outra potência, a memória sensitiva, porque fica dentro do aparato sensitivo da alma, que é o que a gente está falando hoje. E a memória sensitiva, ela não guarda apenas as imagens. O que ela guarda? Ela guarda as experiências que foram vividas naquela imagem, com aquela imagem. Você lembra de uma situação, você lembra do lugar onde aquilo aconteceu, do cheiro que estava lá, do ambiente. E isso acontece porque a memória, ela guarda a experiência sensível completa. Todas as experiências sensíveis completas realizadas. Então, não é só uma imagem. É a avaliação que você fez daquela imagem toda. É a experiência. A cogitativa, uma outra potência da alma, igualmente muito, muito importante. É uma faculdade que está superiormente acima, vamos dizer assim, porque ela está mais em contato no ser humano com a parte da inteligência e da vontade. Ela é uma faculdade interessantíssima também. Ela é chamada por Santo Tomás como potência cogitativa, mas nos animais ela recebe um outro nome, que é a potência estimativa. Os animais também têm todo esse aparato sensitivo da alma que a gente tem, os animais também têm, tá? Mas no ser humano essa potência é um pouco mais desenvolvida, porque ela sofre, então, a ação da razão em todo o julgamento que ela é capaz de fazer nesse nível sensitivo. Mas o que ela faz, Mariane? Ela interpreta as situações. É claro que ela não gera uma interpretação racional, né? Com a inteligência, porque os animais não podem fazer isso. Mas ela faz uma interpretação inicial de acordo com a percepção da realidade, tá? E ela percebe os significados práticos nas coisas. Por exemplo, imagine um cordeiro diante de um lobo. O cordeiro, ele não é capaz de fazer um raciocínio lógico, mas ele percebe que o lobo é perigoso. E essa percepção acontece via estimativa. É essa parte que é a cogitativa no ser humano do animal, né? A estimativa natural. No ser humano existe algo que é semelhante, mas é um pouco mais complexo. Então, na cogitativa, ela vai nos ajudar, por exemplo, a perceber as intenções, os significados, as relações entre as coisas, né? Certo. Então, como tudo isso pode funcionar junto? Nós podemos entender como essas potências todas, aqui a gente separa para que você entenda cada uma delas e mais para frente eu vou aprofundar em cada uma delas mais ainda, tá? Para vocês irem entendendo, mas é interessante que vocês saibam que isso tudo acontece simultaneamente, né? Tudo isso que a gente está falando acontece simultaneamente. E imagine uma sequência, você vê um cachorro, tá? Então os olhos captam a imagem, a cor do cachorro. O sentido comum unificou todas as percepções, a cor, o cheiro, se o pelo é macio, né? Então o latido do cachorro. O sentido comum unifica todas as percepções, a imagem vai guardar aquilo lá. A memória, ela vai trazer experiências anteriores. Se durante aquela experiência vivida com aquele cachorro é um cachorro mansinho, tranquilo, você vai guardar uma experiência de que cachorro, com todas aquelas percepções, ele é bom, né? E tem muitas pessoas que vivem traumas com o cachorro porque guardaram na memória alguma experiência, às vezes na infância, em que algum cachorro, em que se expôs a algum cachorro e o julgamento feito era um cachorro perigoso, que ameaçou a morder a criança, o filho ou a própria pessoa. E tem guardado na memória esse trauma e acaba que ela revisita esse trauma e ela passa a ter medo de cachorro, não gostar de cachorro na vida adulta, que está relacionado com essa experiência vivida que está guardado dentro da memória dela, tá? E a cogitativa é quem faz toda essa interpretação, se o cachorro é bom ou se ele faz bem ou se ele é perigoso, entendeu? Então, se ele é bom ou se ele é mau, por exemplo. É a cogitativa que faz toda essa interpretação. Então, esse cachorro parece bravo, esse cachorro é amigável, você guarda junto com a imagem, com toda a percepção na memória. Tá, Mariane, onde é que entra a inteligência? Então, se até aqui nós somos iguais aos animais, então tudo que nós falamos até agora pertence à parte sensitiva da alma. O ser humano, ele possui algo que os animais não possuem,
que é a inteligência e a vontade, que são duas potências da alma superior, da alma espiritual, né? Só está presente nos seres humanos, e é exatamente por isso que eu gosto muito de falar e estudo muito isso, porque o ser humano está sendo reduzido até esse nível que a gente falou aqui, né? Até esse nível de desenvolvimento, de forma que a inteligência não está sendo praticada e não está sendo estimulada, aprendida mesmo, estudada, conhecida, tá? E a inteligência, ela é capaz, então, de compreender os conceitos, de conhecer as verdades universais que estão presentes nos objetos, e é captado, aprendido pela inteligência de uma forma imaterial, tá? Pode ficar um pouco confuso no começo, mas depois isso vai se encaixando dentro de vocês, mas eu quero que vocês tenham um primeiro contato. Ela capta algo que está no próprio objeto da realidade, tá? Mas que não é visível, né? Não é material, é imaterial. Essas são as verdades universais presentes no objeto, na realidade. Ela é capaz de refletir. Por exemplo, eu estou dando aula aqui e estou gravando essa aula e sei que estou gravando essa aula. Então, essa é a capacidade reflexiva que nós temos. Pensar sobre o sentido das coisas que a gente vive, né? Sobre as nossas emoções, pensamentos, relacionamentos, né? Por exemplo, um animal, ele pode ver várias árvores, mas somente o ser humano, ele consegue formar uma ideia universal de árvore, o que significa árvore. Então ela se nutre, né? Ela cresce, ela gera frutos, né? O contexto, a imagem universal da árvore, somente o ser humano pode fazer, o animal não. A outra potência superior é a vontade, e a gente vai trabalhar muito na vontade aqui no canal, tá? A vontade é a nossa capacidade de escolher livremente as coisas. Somos seres dotados de liberdade, né? Ela nos permite escolher o bem. A nossa vontade, ela tem uma tendência natural, uma inclinação natural ao bem, a resistir os impulsos. A nossa vontade orienta a nossa vida a um fim, a uma finalidade, tá? E por isso o ser humano, ele é um ser responsável, ele tem que responder pelas suas ações. A beleza de enxergar o ser humano dessa forma, né, baseado na antropologia de Santo Tomás, de Aristóteles, né, que se baseou, pegou muito de Aristóteles para construir tudo isso, é profundo, é importante, é bonito. Por quê? Porque o ser humano não é uma máquina, e ele está sendo visto como uma máquina, tá? Ele é um ser vivo, organizado, ele é hierárquico, né? Então nós temos potências que são, vamos dizer, menos importantes na hierarquia. A inteligência e a vontade são as mais importantes. Existe uma ordem, existe o corpo, a sensibilidade, a inteligência, a vontade, tá? E todas essas dimensões formam uma única pessoa, uma unidade, tá? Então, conhecer a estrutura da alma humana nos ajuda a entender quem nós somos, quem eu sou, quem você é. O estudo do conhecimento do ser humano, quando eu fiz, me ajudou muito a me formar, a construir a minha personalidade, né? E eu quero que vocês consigam isso também, tá? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Então, nós não somos apenas uma matéria, tá? Nós não somos também só um pensamento, certo? Só o que a gente pensa. Nós somos uma unidade, somos ilemórficos, somos uma unidade de corpo e alma, sendo a alma o princípio gerador de vida desse corpo. E dentro de uma alma existe uma riqueza enorme de capacidades que muitas pessoas nem sabem que possuem, e portanto, se não tem conhecimento, não estimula essas capacidades, né? Então não serão aquilo que foram feitas para ser, que é o sentir, o imaginar, o lembrar, o compreender, o amar, o escolher, tá? E é justamente essa estrutura que eu digo para vocês aqui, com todas as capacidades, o ser humano busca sempre, tá? Naturalmente, aquilo que é mais alto, que é a verdade, que é o bem e que é Deus, tá? Espero que vocês gostem. Eu vou dar sequência nessa parte da antropologia para vocês, então me acompanhem no canal, chamem os amigos para vir assistir às aulas e até a próxima.